paz do Senhor Jesus, querido professor, querida professora, papai, mamãe, e que juntos nós estamos aqui para o encerramento da nossa escola bíblica dominical, a lição de número 13. Nós findamos mais um trimestre na presença do Senhor, e isso é motivo de glorificarmos ao Senhor, rendermos graças, adoração a Ele e falar para Ele o quanto nós não somos merecedores, mas o quanto somos gratos também pelo tão grande amor que Ele tem para com cada um de nós. E eu quero fazer isso através de uma oração. Eu gostaria que você fechasse seus olhos neste momento e orasse junto comigo. Pai, obrigado por mais um trimestre, Senhor, que se finda, por mais uma semana que passou. Obrigada, Senhor, porque nós não somos merecedores de tão grande amor, mas, Senhor, eu tenho meu coração agradecido, que os teus filhos tenham o coração agradecido, Senhor, porque o Senhor nos ama, o Senhor nos guarda, nos livra de todo perigo, de todo mal. O Senhor cuida para que possamos a cada dia caminhar para levar a Tua palavra, o Teu amor aos corações dos pequeninos e assim, Senhor, esperar na Tua vinda para que possamos passar a eternidade ao Seu lado. Senhor, obrigado por mais um trimestre que se findou. Obrigado pelos aprendizados que tivemos, porque o Senhor Jesus é poderoso. O Senhor foi quem cuidou de cada um de nós e hoje não vai ser diferente. No próximo trimestre também não vai ser diferente. E que nós possamos em todo tempo ser grato a Ti. Se faça presente na nossa aula. O Senhor é o nosso convidado. Nós iremos falar de Ti. Que o Senhor seja bem-vindo na nossa aula, na casa de cada um dos Teus filhos. Em nome de Jesus, amém, amém. Então, abre o seu coração, abre os seus olhos, abre a sua mente para aprender mais um pouquinho. Vamos ver mais um pouquinho do que o Senhor tem para mim e que Ele tem para você nesse dia. Então, o nosso trimestre falou aqui da faixa etária dos primários. Meu Jesus é poderoso. E agora nós vamos aprender a última lição. Passamos aqui, depois na nossa caixa de perguntas, nós vamos poder ter alguns números de lições aqui dentro, que nós vamos poder fazer algumas perguntas para as crianças, e aí nós vamos relembrar algumas das histórias que aprendemos aqui durante o nosso trimestre. E a lição de número 13 diz assim, olha, Jesus alimenta o nosso corpo, né? O nosso corpo e o nosso espírito. Sim, o Senhor Jesus, Ele cuida de nós, tanto no nosso lado físico como no nosso lado espiritual, porque Ele nos ama. Aqui tem diversas referências bíblicas que falam sobre essa história que nós iremos aprender, porque iremos passar por alguns episódios bem rapidinho para que nós possamos findar mais esse trimestre. Tem no livro de João, no livro de Lucas, no livro de Atos, então depois vocês lêem aí com calma e com carinho na sua casa. E o objetivo desta aula? Que o aluno saiba que o Espírito Santo nos provê o alimento físico e espiritual. Se nós temos forças para poder ir em busca do nosso alimento, para o nosso corpo físico, é o Espírito Santo que nos dá força, que cuida da nossa saúde, que cuida da nossa mente, que cuida dos nossos movimentos. E também é o Espírito Santo que cuida da nossa saúde espiritual. Se nós nos dedicarmos à palavra do Senhor, se nós nos dedicarmos à oração, Ele vai nos alimentando, nos dando força espiritualmente, que quando vier aquela tempestade tão grande, nós vamos permanecer que nem aquela casa na rocha, firmes, porque Jesus é quem nos sustenta. Amém? Então, permita-se ser aí usado pelo Espírito Santo. Deixa Ele cuidar do seu emocional. Não, do meu emocional só eu que cuido. Do meu trabalho, eu só tenho meu sustento porque eu vou, eu consigo, eu faço. Não.
se deixa ser levada pelo Espírito Santo. O Espírito Santo é que me conduz, vai comigo, Espírito Santo, vai na minha frente, vai me guardando, que venha ser uma bênção ao meu dia. Espírito Santo, me enche da tua presença e da tua graça, me fortalece para que eu possa me manter firme, né, diante das dificuldades que vem neste mundo. E o ponto central: enchei-vos do Espírito Santo, que você possa ser cheio do Espírito Santo de Deus, porque eu também quero ser cheia do Espírito Santo de Deus, porque somente Ele é que nos mantém de pé, porque se não fosse, nós estaríamos descaídos, mas se nós estamos em pé, é porque Ele tem nos sustentado, Ele tem cuidado de nós. E foi isso que o Senhor Jesus, Ele fez, né? Jesus, Deus, Ele nos deu um presente, que foi o Senhor e Salvador Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele nos deu um presente, que foi a salvação. E Ele também disse que quando Ele voltasse para a casa do Pai, Ele não nos iria deixar sozinho. Ele iria mandar alguém, porque o Espírito Santo, Ele é alguém. Nós podemos conversar com Ele, porque Ele fala conosco através do vento, através de uma criança, através da palavra do Senhor, através do som de um louvor. O Senhor Jesus, Ele fala, o nosso Deus, Ele fala conosco através de tudo quanto os nossos olhos estiverem abertos e atentos para ouvir a voz do nosso Deus. Então, que você possa estar atento e querer ser cheio do Espírito Santo de Deus. Glória seja dada ao nome do nosso Deus. Então, a nossa memória em ação, né? Como você tem feito todos os domingos, chegue alegre, arrume a sua sala diferente. Se você quiser colocar balões, coloque balões, né? Deixe a sua sala mais alegre, para que você possa receber as suas crianças. Mas o mais importante é que você esteja cheio do Espírito Santo, que possa levar esta palavra com ousadia, que elas venham sair dali da sua aula, né, satisfeita com tudo que elas aprenderam do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não são os enfeites que vai trazer salvação para as nossas crianças, mas sim a força, a fé que eles vão ter em Jesus para fazer a diferença aqui nesse mundo. Mas nunca se esqueça, não chegue desanimado, deixe a tristeza para lá, fala: Espírito Santo, eu não estou conseguindo nem caminhar. Se o Senhor não entrar comigo naquela sala, eu não sei o que vai ser de mim. Se o Senhor não me levantar dessa cama, eu não sei o que vai ser de mim. Mas Ele vai te levantar, porque você vai chegar lá na igreja, vai falar: como eu cheguei aqui? Às vezes nem foram com os teus pés, o Senhor te carregou no colo, né? Às vezes nós não temos forças para caminhar, né? Não digo fisicamente, porque nós estamos ali caminhando, mas força espiritual para chegar em algum lugar. Mas o Senhor, Ele nos leva no colo e nós vamos conseguir chegar. Amém? Então que o Senhor Jesus, Ele te encha nesta aula, que você possa fazer a diferença na vida das suas crianças, assim como eu sei que você já tem feito, e já dar aquela carga neles, porque domingo que vem já é outro trimestre, não para, não tem férias, não. A gente já vai para o próximo trimestre. Então, pode chegar crianças novas até você, e você pode dar sequência no ensino com as crianças que você já tem. Então, coloque um combustível forte para que elas sintam vontade de estar na primeira aula, né? Se você tiver que dar presentear na questão de pontos, de presença, faça o seu melhor, tá? Não vai ser eu que vou estar na última aula daqui da nossa igreja, mas eu sei que aquele professor que estiver vai dar a sua melhor aula, vai dar o seu melhor. Eu sei que você também vai fazer isso. E a nossa memória em ação está aqui escrito no livro de João, no capítulo 14 e no versículo 16, que diz assim, ó: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro encorajador, que nunca os deixará. Olha só, o nosso Senhor Jesus estava dizendo
Eu vou pedir para Deus, para o meu Pai, mandar um consolador, alguém que fique com vocês, né? O Espírito Santo, ele é uma pessoa que ele ouve, ele sente, ele ajuda, ele sustenta, ele provê. Então, você pode contar com ele, né? Quantas vezes a gente está, Senhor, Espírito Santo, ajude para que aconteça isso, para que eu receba essa ligação, para que eu receba essa mensagem, e acontece. É porque ele te ouviu e te atendeu. Então, fale com ele, né? Permita que ele seja, né, aquela pessoa que esteja ao seu lado, que você, às vezes, falando sozinha, mas você está falando com o Espírito Santo de Deus, né? Porque por mais que ele ouve no silêncio o nosso pensamento, mas às vezes nós gostamos de falar, né? Quantas vezes eu fico falando sozinha, mas é pedindo, Senhor, me ajuda aqui, Espírito Santo, me ajuda a encontrar tal negócio que eu perdi, eu preciso achar. O Espírito Santo, ele orienta, ele nos mostra, porque ele sabe todas as coisas. Nós não sabemos, mas ele sabe. Então, foi ele que nosso Senhor Jesus pediu ao Pai, e o Pai nos deu. Ele nunca vai nos deixar. Não, o Espírito Santo, ele está aqui dentro de você. Ele nunca vai te deixar. Glória seja dada ao nome do Senhor, porque nós temos o Espírito Santo de Deus. E agora nós vamos falar aqui o nosso Memória em Ação, né? Eu não fiz versículo para nós, cartaz, nada, então nós vamos falar desse versículo aqui, eu vou falar e vocês vão repetir, tá bom? Memória em Ação, nós iremos falar junto. Se você tiver lousa na sua sala, escreva na lousa, né? Você pode fazer no cartaz de prega. O meu cartaz de prega eu sorteei, fiquei sem, agora eu preciso fazer outro, né? Então é assim, eu vou dar aula nos cursos que temos aqui na nossa cidade, e aqui na nossa igreja em Jundiaí, e aí eu fico vendo os rostinhos das irmãs, que lindo, eu acabo sorteando os meus materiais, e depois eu preciso fazer de novo, né? Mas não tem problema, o importante é que ele esteja sendo usado, assim como eu usei muito, e vocês já conhecem o cartaz de prega. Então vamos lá, memória em ação juntos, vamos lá, 1, 2, 3, memória em ação. Agora eu falo e vocês repetem. E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Muito bem, vamos mais uma vez? Esse versículo é para você, então abra o seu coração e receba, né? Faça gesto com vontade. Não, e eu rogarei ao Pai que ele nos dará um outro. Não, vamos fazer com ânimo, com coragem, né? Com força, com alegria. Fala, crianças, vamos lá. Jesus está falando com você nesse momento. Vamos lá? E eu rogarei ao Pai, e ele vos dará um outro consolador, para que fique convosco para sempre. João capítulo 14, versículo 16. Muito bem, então Jesus está rogando ao Pai para que ele te dê um outro consolador, porque a missão de Jesus já estava se acabando aqui na terra, né? Já estava se cumprindo ali os últimos instantes que Jesus iria ficar aqui conosco, aqui nesse mundo em que nós vivemos. Então ele deixou uma promessa, e nós vamos ver nesta aula em qual momento que essa promessa se cumpriu e está presente em nossas vidas até os dias de hoje. Então eu quero cantar com vocês um cântico que diz assim, olha, que nós éramos, né? Infelizmente a humanidade é cheia de pecado, é contaminada pelo pecado, mas o Senhor, ele não se esqueceu de nós, ele cuida de cada um de nós. Vamos lá? Esse cântico diz assim, ó.
Eu pequei e merecia morrer, eu sei, mas Jesus no meu lugar já morreu, na cruz morreu, dali. Jesus levou meu pecado no meu lugar, foi ele ali castigado, creio sim, que meu Jesus já morreu por mim, salvo estou, e andando vou com Jesus na luz. Então é muito lindo esse cântico. Esse cântico tem aqui no meu YouTube ensinando a fazer, e os moldes dele para você confeccionar o seu está lá na minha página no Facebook, tá bom? Então você pode aprender a fazer esse lindo cântico aqui, ó. Diz assim, ó: eu pequei e merecia morrer, eu sei, mas Jesus no meu lugar já morreu, na cruz morreu, dali. Jesus levou meus pecados no meu lugar, foi ele castigado, creio sim, que meu Jesus já morreu por mim, salvo estou, e andando vou com Jesus na luz. Então você já recebeu Jesus como seu único e suficiente Salvador. E agora você precisa levar essa mensagem de salvação para que muitas outras crianças creiam, porque Jesus morreu sim ali na cruz do Calvário, mas ele não ficou morto, ao terceiro dia ele ressuscitou. Amém? Então vamos ver mais um pouquinho sobre o que nós iremos aprender nesse dia. Nós estamos aqui falando sobre os milagres, sobre os acontecimentos, de tudo que aconteceu na vida de Jesus. E na aula passada nós aprendemos que Jesus ele morreu ali na cruz por mim e por você. E que Jesus, ao terceiro dia, ressuscitou. As mulheres foram ali até o sepulcro e o túmulo estava vazio. E esse túmulo está vazio até hoje. Então, quando Jesus ressuscitou, ele ainda ficou aqui na terra por 40 dias, dando as últimas instruções aos seus discípulos. Ele apareceu diversas vezes, em diversos lugares, para diversas pessoas, para que ele pudesse, as pessoas saberem realmente que ele estava vivo. E uma das aparições de Jesus, que Jesus ele aparecia, mas quando ele aparecia, ele não ficava que nem um fantasma, que você colocava a mão ultrapassava, Você ensine, fale certinho para as crianças, que quando Jesus ele aparecia, os discípulos, as pessoas podiam tocar nele, que ele realmente, as pessoas sentiam Jesus como que se fosse uma pessoa humana mesmo. Mas Jesus já estava com o seu corpo ali transformado, com o seu corpo glorificado, porque ele tinha ressuscitado. Quando as pessoas foram lá no sepulcro, nem o corpo de Jesus estava lá mais. Jesus ele voltou ali da morte, ele ressuscitou, e quando ele aparecia para as pessoas podiam tocar nele, eles podiam sentir o Senhor Jesus. E agora, quando Jesus morreu, os discípulos ficaram tristes, ficaram preocupados, porque Jesus ele aparecia e logo ele desaparecia. E Pedro, com os seus amigos, eles eram pescadores. Lembra que Jesus chamou eles ali, parem de pescar peixes, que a partir de agora vocês irão pescar gente. Então, eles tinham essa profissão de pescador. E quando Jesus morreu, que eles sabiam que Jesus tinha ressuscitado, porque Jesus já tinha aparecido para eles então foram pescar. Eles falaram assim: Jesus morreu, Jesus ressuscitou sim, mas agora nós não sabemos o que fazer, vamos ir para o mar pescar? E eles foram ali para pescar. E naquela noite, eles passaram aquela noite ali pescando, mas a Bíblia diz que eles não pescaram nada. Quando eles jogavam as suas redes voltavam vazias. E quando Jesus se aproximou ali da praia, que viu que os discípulos estavam dentro do barco pescando, aí então o Senhor Jesus gritou: ei, vocês têm peixe?
traga peixe para nós comermos. Aí nós ficamos aqui a noite toda, mas não pescamos nada. Então o Senhor Jesus falou para eles, jogue a rede para o outro lado. E quando eles jogaram a rede para o outro lado, louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Os discípulos, quando eles jogaram a rede para o outro lado do barco, então eles puxaram aquelas redes e aquela rede estava cheia de peixe. E os discípulos não tinham conhecido quem estava falando com eles, porque eles estavam tristes, cansados, desanimados, né? Ficaram ali a noite toda, não tinha pescado nada. E quando alguém mandou eles jogarem a rede, eles não sabiam, né, quem estava falando. E quando eles jogaram aquela rede para o outro lado, que eles recolheram aquela rede cheia de peixe, eles olharam para a praia, então eles perceberam que era o Senhor Jesus que estava falando com eles. E quando Pedro viu que era o Senhor Jesus, né, então eles ficaram maravilhados. Eles foram correndo em direção ao Senhor Jesus. Olha só que gostoso, né? Saber que o próprio Senhor Jesus se preocupou em ir ali à praia, ao encontro daqueles discípulos, porque Jesus, ele podia muito bem ter voltado para o céu, mas não, o Senhor Jesus, ele se preocupa comigo e com você, a ponto de dar alguém para nós, para que nós não ficássemos sozinhos aqui neste mundo. Que imagine nós, neste mundo tão difícil, e sem alguém para nos consolar, para nos guardar, para nos confortar nos momentos de dificuldades. Mas Jesus, ele não é assim. Ele nos ama e ele quer que nós fiquemos bem até que ele venha buscar a sua igreja. Então os discípulos saíram ali do barco, foram correndo para a praia. E quando chegou ali na praia, o Senhor Jesus não esperou o peixe deles. Quando eles chegaram ali, o Senhor já tinha preparado o peixe e o pão para que eles pudessem se alimentar. Olha só que coisa maravilhosa, né? O Jesus hoje, ele é o pão da vida para nós. É ele quem nos alimenta. Jesus, ele é a água da vida. É ele que nos purifica, que nos transforma. Que nós possamos ser cheios, né, da graça e da bondade e da misericórdia do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então Jesus, ele passou esse período junto com seus discípulos, dando instruções para eles, ensinando. Mas agora, o Senhor Jesus já estava se findando o momento de ele ficar aqui na terra. Então o Senhor Jesus, ali, junto com seus discípulos, olha que Jesus, ele veio aqui, ele ensinou muita gente, ele ajudou muitas pessoas, ele mostrou o reino de Deus para muitas pessoas. Mas o Senhor Jesus, ele não ficou, né, aqui somente anunciando o reino de Deus. Ele veio aqui com o propósito de morrer ali na cruz do Calvário por mim e por você. Mas Jesus, ele não ficou morto. O túmulo de Jesus está vazio. Jesus, ele ressuscitou. E agora, então, ele chama os seus discípulos para fora da cidade, né, para que ele pudesse dar as últimas instruções para os seus discípulos. E a Bíblia diz para nós que quando Jesus estava ali falando com seus discípulos, dizendo para eles que eles continuassem falando do grande amor de Deus, que eles continuassem anunciando o Evangelho, a Bíblia diz que Jesus, ele começou a subir nas nuvens. O Senhor Jesus, ele começou, olha, a subir até que ele desapareceu ali nas nuvens. E os discípulos ficaram olhando para o céu, né? Porque eles estavam vendo que Jesus estava indo embora. Deixa eu ver aqui. Eles estavam vendo que o nosso Senhor Jesus,
estava saindo de perto deles, indo para as nuvens até que Jesus desapareceu. E a partir daquele momento, os discípulos nunca mais viram o Senhor Jesus. Mas o Senhor Jesus mandou 2 anjos ali e disse assim para eles: varões galileus, o que vocês estão olhando para cima? Esse Jesus que vocês viram subir, ele há de voltar para buscar todos quanto receber como único e suficiente Salvador. Então que você possa levar essa salvação para que muitas e muitas crianças creiam e recebam Jesus como único e suficiente Salvador. E os discípulos, então, agora, sem o Senhor Jesus ali por perto, né? Sem o Senhor Jesus ali para cuidar deles, eles voltaram para Jerusalém. E todos os dias, quando eles voltaram ali para Jerusalém, eles se reuniam no tabernáculo. E ali naquele tabernáculo, junto com as mulheres, os discípulos de Jesus, eles se reuniam para falar sobre os milagres do Senhor Jesus, para falar sobre tudo o que aconteceu durante o ministério de Jesus, para lembrar dos acontecimentos, dos milagres que o Senhor Jesus realizou, para falar das grandezas do Senhor Jesus. E um dia, quando tinha 120 pessoas reunidas ali, né, junto com homens e mulheres, a Bíblia diz que quando eles estavam reunidos, louvando e adorando o nome do Senhor, foi como que se um vento impetuoso, né? Acredito que um vento forte, né, começou a invadir aquela casa. E junto com esse vento foram sendo derramadas sobre as cabeças daquelas pessoas línguas como que se fosse de fogo. E aquelas pessoas, aqueles discípulos, todos quanto estavam ali, começaram a falar em novas línguas. Eles foram cheios da presença do Espírito Santo de Deus, que foi derramado sobre a vida deles e nunca mais saiu. Louvado seja o nome do Senhor. O Espírito Santo está presente, ele está aqui comigo, ele está aí com você. Então somente diga para ele o que você precisa. Espírito Santo, eu preciso da tua ajuda, eu preciso da tua graça e da tua bondade. E sabe, se você for continuar falando sobre esse grande milagre, é muita coisa. Mas eu quero dizer para você que a partir daquele momento, os discípulos foram revestidos de ousadia para anunciar o reino de Deus. E a primeira pregação de Pedro, mais de 3.000 almas, né? Quando Pedro saiu dali daquele tabernáculo, que as pessoas estavam zombando, mas ele saiu e disse assim: não, nós estamos aqui falando de um Deus que vocês mataram. E o nosso Senhor Jesus, ele enviou o Espírito Santo Consolador, e mais de 3.000 almas naquele dia receberam a Cristo como único e suficiente Salvador. E esse evangelho chegou até mim e até você. Se hoje nós estamos aqui, foi porque os discípulos não se calaram. E para que muitas outras crianças, pessoas cheguem até o Senhor Jesus, nós não podemos nos calar. Precisamos anunciar o reino de Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui, anunciando o reino do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém? Então, assim como eles foram cheios do Espírito Santo de Deus, que você também possa ser cheio e que você possa levar nesta graça para que quando você abrir a sua boca, as crianças também sejam cheias, tomadas pelo Espírito Santo e comece a falar em novas línguas. Amém? Então, que o Senhor continue abençoando, que esse trimestre tenha sido de bênção. Aconteceu tantas coisas nesse trimestre, que se nós fôssemos abrir, né, um momento de testemunho, grandes coisas o Senhor fez por nós. E por isso nós estamos aqui e estamos alegres. Amém? Então, você pode fazer, olha aqui, ó, a recapitulação com uma caixa de perguntas, com o painel, que nem acho que eu já mostrei aqui para vocês. Então você vai tirando aqui, olha, vamos ver sobre
Qual lição que eu vou fazer uma pergunta para vocês? A lição de número 4. Então, ou você já coloca a pergunta aqui atrás, ou você vem aqui, olha. Que susto! É um fantasma. Qual cena? Aonde os discípulos estavam que eles disseram, é um fantasma que está se aproximando. Aí você vai contar um pouquinho da lição ali e dizer para eles, aonde que os discípulos estavam? Ah, eles estavam na terra? Não. Ah, eles estavam no monte? Não. Ah, eles estavam no mar? Ah, sim, muito bem, eles estavam no meio do mar ali e o Senhor Jesus ele veio andando sobre as águas e os discípulos começaram a dizer que era um fantasma, mas era o Senhor Jesus. A lição de número 10, vamos ver aqui, ó. Jesus mostra o milagre da compaixão. Vamos ver sobre quem que estava falando. Deixa eu só dar uma olhadinha aqui nas figuras, olha aqui, ó. Que é o homem da mão mirrada, né? Aquele homem. Jesus, o que é aquele homem tinha em suas mãos? Ah, a mão dele era uma menor que a outra. Muito bem, então o Senhor Jesus colocou as suas duas mãos na mesma posição. E que dia que era esse? Ah, era dia de semana? Era domingo? Não, era um sábado. E foi onde deu uma confusão, porque os fariseus ali não gostavam, né? Diziam que não podia curar no dia de sábado. Mas o Senhor Jesus, ele nos ama e ele cura cada um de nós no momento e na hora que ele quiser. Amém? Então, que o Senhor Jesus continue abençoando vocês. Olha aqui, ó, você pode levar de lembrancinha para as crianças um pacotinho de pipoca com umas balinhas, ou somente um pirulito colado um versículo, ou somente um pacotinho de pipoca. Deixa o Senhor te usar. E se você tiver algo no seu coração que você queira dar e que você não tem condição, fale para ele que a bênção vai chegar aí na sua casa e depois você vai contar aqui nos comentários. Eu sei, eu creio e o Senhor Jesus ele faz. Amém? Então, olha, não esqueça das suas ofertinhas, dá uma ofertinha das nossas crianças, não deixe de fazer a lição, porque agora é o dia de eles levarem a lição para casa e é onde o papai e a mamãe, né, vai conferir se eles realmente fizeram. Essa lição vai ficar com eles, porque uma nova lição está chegando. Amém? Então, que o Senhor continue abençoando vocês e vamos ver por quem que nós iremos orar nesse dia aqui. Vamos ver aqui. Pelas escolas, olha aqui, estamos chegando num período muito difícil, né, de festas que são festas pagãs, então vamos orar para que as nossas crianças estejam protegidas dentro das escolas. Amém? Senhor, obrigado por mais esse trimestre que se finda. Senhor, nós aprendemos sobre o Senhor Jesus, que é poderoso, que cuida, que o Senhor é o Deus que tem compaixão, o Senhor é o Deus que anda por cima das águas, o Senhor é o Deus que anda por cima do fogo, o Senhor é o Deus que nos mandou o Espírito Santo Consolador para cuidar de nós. Ah, Senhor Jesus, cuida das nossas crianças dentro das escolas, blinda sua mente, blinda seu coração, cuide de cada professor, de cada diretor, de cada merendeira, de cada faxineira. Senhor, cuida, Senhor, do caseiro. Senhor, cuida das nossas crianças dentro das escolas, cuida dos pirueiros, porque nós sabemos o que aconteceu aqui esses dias, Senhor, aquelas crianças indo para suas casas e sofreram aquele acidente, e obrigado porque o Senhor guardou, nenhuma vida foi perdida, mas algumas crianças ainda estão doentes, estão nos hospitais. Senhor, guarda, cura, restaura, proteja as nossas crianças, Senhor. Assim nós te pedimos e te agradecemos. Obrigado por esse trimestre, obrigado pela vida de cada um dos teus filhos, de cada criança que aprendeu e ainda vai aprender a última aula. Senhor, que elas possam ser cheias do Espírito Santo de Deus. Amém?
Que o Senhor continue te abençoando, te guardando. Deixa seu like, seu joinha, seu gostei. Se inscreva aqui no meu canal se você ainda não é inscrito. Compartilhe essa aula com mais pessoas. Abençoe o canal da Tia Giz para que a gente continue aqui firme e forte, abençoando a sua vida. Esta lição aqui eu já tinha, então eu já usei aqui com vocês. Eu tenho ela gravada, eu vou terminar aqui a abertura dela e vou postar junto com os moldes, não essa semana, mas eu vou fazer isso para que você possa ter esse material, para que você possa levar uma excelente aula, tanto em escola bíblica dominical, como no culto à noite. Então eu faço, eu guardo para estar mostrando para vocês, tá bom? Um grande abraço para vocês e eu espero você no nosso próximo trimestre, na próxima aula. Deus abençoe a sua casa e a sua família.